Barros, vamos de informação. Pitoli, o empresário Maurício Camizotti, investigado em fraude do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tentou transferir 59 milhões de reais para criptomoedas 16 dias após a Polícia Federal ter deflagrado a Operação Sem Desconto, que investiga os descontos irregulares. Em 8 de maio desse ano, Maurício Camizotti entrou em contato com o BTG Pactual, no Rio de Janeiro, pedindo para transferir 40% das aplicações de uma conta no banco para criptoativos. O montante corresponderia a cerca de 59 milhões de reais. Os investimentos de Camizotti na conta estão avaliados em 148 milhões. Aliás, estavam avaliados à época em 148 milhões. O banco travou todas as aplicações e o impediu de fazer qualquer movimentação. A instituição suspeitou do pedido, pois ele nunca havia feito aplicações desse tipo. O documento foi enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPMI, do INSS. Além do pedido de transferência, o empresário informou ao banco que gostaria de começar a receber os valores mensais depositados pelo advogado Nelson Williams, que também é investigado pela CPMI do INSS, em uma conta offshore. O empresário justificou que os repasses eram pagamentos referentes à venda de um imóvel nos Estados Unidos. A equipe do banco solicitou documentos que comprovassem a transação imobiliária, mas o empresário nunca os enviou. O banco relatou que, dias depois, além de não comprovar a transação, o empresário exigiu que uma das funcionárias responsáveis pela gestão da sua conta apagasse a troca de mensagens sobre a solicitação de documentos da suposta transação com Nelson Williams. Insatisfeito com as decisões do banco, o Camizotti insistiu na operação de transferências dos seus bens para criptoativos e, inclusive, solicitou uma reunião presencial que foi negada pelo banco. Não satisfeito com as negativas do BTG Pactual em realizar as operações, Camizotti ligou novamente para a equipe do banco e quis saber mais sobre transações em criptomoedas lastreadas em dólar. Na sequência, ele pediu que os funcionários do banco abrissem contas em nome de terceiros como alternativa para realizar a transação que estava sendo barrada, mas teve o pedido novamente negado pela instituição bancária. Tudo isso, Pitoli, agora caiu nas mãos da CPMI do INSS. Pois é, Barros, vamos imaginar o seguinte, a gente está falando de INSS, da fraude, do roubo dos aposentados e pensionistas desde abril. Desde abril. De lá, Camizotti e Careca. Desde então, Camizotti e Careca, Nelson Williams aparece, depois diz que não é, depois volta, enfim, Nelson Williams, Camizotti e Careca. Vamos imaginar. Mas, mais precisamente, em Camizotti e Careca, calcada essa história de INSS e fraude. Primeiro, só tem esses dois mesmo? Só esses dois. É isso? Deixa eu te contar um negócio. Eu aprendi ao longo do tempo, e acho que já dividi isso contigo, e se eu for repetitivo, ou se você já ouviu, me perdoe, mas acho que é importante lembrar. Eu aprendi ao longo da história que essa história que essa coisa de corrupção, ela tem um caminho quando o escândalo aparece. E isso é dividido por torres. Torres. Vou te explicar. Nós temos agora uma torre que ela será implodida. Não é explodida, implodida, que é a torre da corrupção do INSS. Então essa torre de corrupção do INSS será implodida, sem afetar outras torres, sem afetar outros esquemas de corrupção Brasil afora. Ou você acha que no Brasil só tem esse problema de corrupção? Ai, o INSS, meu Deus. Sim, é um escárnio, é um roubo, é um tapa na cara do cidadão de bem. Ok, mas vamos pensar. Só tem esse esquema de corrupção no Brasil? Óbvio que não. A gente está falando de PT no poder. Dá para imaginar que existem outros grandes esquemas que ainda aparecerão. Como apareceu ali atrás um negócio chamado Petrolão, como apareceu ali atrás um negócio chamado Mensalão, como tem Correio, Bingo, enfim. Quando se trata de PT no poder, automaticamente concluímos que corrupção anda junto. Tá, mas o que é essa questão da torre
e da implosão da torre. Ela se implode, porque se ela explodir, ela afeta outras torres. Se ela explodir essa torre de corrupção chamada INSS, vai entender o seguinte: o personagem que está atuando aqui, roubando no INSS, dos aposentados e pensionistas, também é o mesmo personagem, escritório, equipe, enfim, que rouba no esquema A, no esquema B, no esquema C. Mas ele só vai perder o que aconteceu no INSS. As outras boquinhas continuam, porque as outras torres, em função da implosão da torre INSS, as outras torres continuam intactas. A exemplo de um prédio quando é implodido, e você já deve ter assistido inúmeras vezes cenas de implosão de edifícios. O que acontece? Só ele, ó. Os do lado intactos. Mesma coisa. Tá? Só que, no meio disso tudo, a gente... Tanto é que... Vamos voltar um pouquinho. A Lava Jato. Lembra que tinha a fase número 64 da Lava Jato, não sei o quê, descobriu que eles roubaram, blá, blá, blá. Aí, no meio disso tudo, você fala assim, pô, os caras continuavam a roubar, os caras continuavam a corromper, os caras continuaram a desviar. Por quê? Faziam parte de outras torres. Outras torres. As coisas continuavam. Por quê? Quando pegaram o Petrolão, pegaram alguns lá, alguns diretores, né? O rapaz do olho lá, o Severo, né? Tanto o Zoduque, não sei o quê, Baraná, o cara da empreiteira, não sei o quê, pega os caras, implode. Implode, depois a gente resolve, depois a gente coloca o Toffoli para resolver essa questão. Mas isso não impactou nos outros esquemas de corrupção. INSS, a mesma coisa. Repito, você acha que só tem esse esquema de corrupção no Brasil? Você acha que só tem esse esquema agora rodando de corrupção no Brasil? O cara que está no outro esquema de corrupção continua roubando, continua desviando, com a certeza de que a questão do INSS nasceu e vai morrer ali. Vai prender esse ou aquele, mas muito provavelmente já estão contando com o Toffoli da vida para resolver essa questão. Por quê? Porque, em especial, o fato envolvendo o INSS, eu já disse aqui, pode atingir aqueles que colocam-se na direita, que são conservadores, tudo entre aspas, é claro, porque se o cara roubou, é um sem vergonha. Se o cara roubou, um picareta. Senhor de aposentado não merece meu respeito. Tirou dinheiro de pensionista, não merece meu respeito, independentemente da ideologia que ele diz seguir ou pregar. Só que isso já faz muito tempo, muita gente pode ter se beneficiado com isso, e por conta disso a dificuldade de chegar em outros, na implosão dessa torre de corrupção chamada INSS. E aí tem dois nomes aí, ó, o Careca e o Camizotti. Os dois nomes que mais aparecem, Nelson Willis aparece ali na terceira posição. Mas, ok, só isso? Só esses nomes? E voltamos ao mês de abril, quando estoura o escândalo. Estourou o escândalo, alguém foi preso? Não. CPMI demorou a acontecer, teve recesso do Congresso, depois disso começou a trabalhar. Por sorte, temos hoje o Alfredo Gaspar como relator dessa CPMI, mas se você for analisar, eles tiveram praticamente 4 meses, se pensar de abril a agosto, mês 4 a mês 8, para tentar fazer isso aí que o Wellington trouxe como informação. Agora imagine você o que sumiu de dinheiro, o que sumiu de prova, o que sumiu, acabou de bens. Por quê? Porque estourou o escândalo em abril e ninguém foi preso. A Justiça, Poder Judiciário, Polícia Federal, esses devem explicações para nós. Por quê? Porque hoje estamos sabendo, via CPMI, o que esse bandido do Camizotti tentou fazer. Tentou. Agora, e o que ele já conseguiu? E o que o Careca conseguiu? E o que os comparsas conseguiram?
O que os políticos envolvidos conseguiram de apagar a prova, de tentar se desfazer, de virar Bitcoin. Olha o tamanho da sujeira, amigo. Mas repito, é só mais uma torre que vai implodir. Os outros esquemas de corrupção com PT no poder continuam intactos.